Adiante, falar sobre economia agora. O PIB do Brasil cresceu 7,7% no terceiro trimestre, na comparação com os 3 últimos meses. Com o resultado, o país deixou a recessão técnica. Após 2 períodos de retração consecutivos, a economia brasileira reagiu, puxada pela alta na indústria e no setor de serviços. Integrantes do Ministério da Economia acreditam que o país está no caminho para continuar crescendo no primeiro semestre de 2021. Já na Argentina, a coisa vai de mal a pior. A OCDE calcula que a recessão no país governado por Alberto Fernandes será a maior do G20. As projeções apontam para uma queda de 12,9% no PIB. O país registrou uma série de protestos nos últimos meses contra as medidas de isolamento de Alberto Fernandes. Fiuza. Ô, Vitor, a gente precisa, como já disse o ministro Paulo Guedes, da retomada, chamada retomada em V da economia. Retomada em V é isso, Quer dizer, a primeira haste ali é o tombo, É o mergulho provocado pela forma como se reagiu a esta pandemia, A forma, hoje em dia, reconhecida por quem é sério como excessiva. No primeiro momento, talvez pelo susto, por um conservadorismo e depois por uma teimosia para falar de uma palavra simpática, Nós temos hoje, a Argentina é demonstração disso, Ela lidera no continente o número de óbitos e assim todos os estudos que levantaram, que fizeram comparações entre as áreas mais trancadas e menos trancadas, mostraram que os lockdowns mais severos coincidem com as áreas onde tem mais morte. Fim de papo, fim de conversa. Pode-se decidir proteção de vulneráveis. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque a possibilidade de retomada econômica brasileira em V, Então a outra haste é uma retomada com bastante intensidade no curtíssimo prazo. Não é que ela seja desejável, é a única saída contra a entrada numa recessão que pode se prolongar e pode ser uma depressão, porque justamente uma parte das cadeias de produção foi quebrada por essas medidas artificiais de trancamento. Então, esse PIB, ele, como já dissemos na matéria, ele reflete a indústria, tem tido uma recuperação persistente aí, já, se não me engano, 5 meses seguidos de alta. A agroindústria nunca caiu, puxou aí o país para manter os seus sinais vitais da economia. Os serviços dão aí um sinal de recuperação, mas foram muito depauperados e o comércio idem, As pequenas cadeias nem se fala, Uma destruição imensa nessa capilaridade das pequenas cadeias de produção que levam ao comércio varejista, o pequeno comércio. Aí temos uma devastação. A possibilidade do país não entrar a partir de 2021 num ciclo de pequenas altas e novas quedas severas, a única chance disso é a libertação da sociedade das medidas irracionais de trancamento. Todas essas medidas, elas têm efeitos diretos sobre a possibilidade de geração de riqueza, de aumento de geração de riqueza no país. As possibilidades do Brasil continuar reformando o Estado, por exemplo, que são vitais, como, por exemplo, privatização da Eletrobras, uma agenda fundamental, como foi a reforma da Previdência antes da pandemia. Tudo isso precisa que o país retome a sua pauta normal de vida, que o Congresso trabalhe com fluência, que a sociedade possa discutir essas medidas. Então, nós estamos diante, com esse PIB, de um sinal de esperança, de um sinal verde, mas ele será rapidamente amarelo e vermelho se boa parte das autoridades do país, incluindo o Poder Judiciário, especialmente autoridades locais, continuarem insistindo em impedir que a sociedade funcione, no sentido de que as pessoas convivam. Dessa maneira não existe. O Brasil não vai sair da sentença de uma
recessão prolongada com a empatia do Zoom, né? Ou com home office. Não existe. A dívida da ajuda do socorro emergencial, por exemplo, precisará ser compensada com um imenso aumento na geração de riqueza e na produção. Isso não acontece com a sociedade meio aberta, meio fechada, né? A palavra de ordem é reabertura com responsabilidade e furar a demagogia, porque senão não tem saída. Você, Zé? Se houvesse ali um prosseguimento no que tentou fazer no início o presidente Jair Bolsonaro, a situação já estaria melhor há muito tempo, né? Ele queria proteger os vulneráveis, aumentar, e ele mandou criar, determinou, pagou hospitais de campanha aí por todo o país, aumentar o atendimento hospitalar, para que nenhuma pessoa deixasse de ser assistida, né? E se preservar, mas cuidar muito da economia e não sair fechando. O Supremo Tribunal Federal determinou que esta é uma ação dos municípios e dos estados. O que aconteceu? Muitas fábricas fecharam em plena produção. Dispensaram os funcionários porque os prefeitos e governadores determinaram. Aí, como alguns serviços continuaram, que prestação de serviços como mecânica e tal, bicicletas, isso continuou vendas. E aí o que aconteceu? E também vendas online. Aí o que aconteceu? Faltou o produto. E isso provocou até aumento de preços, uma inflação artificial, exatamente pelo mercado ali de oferta e procura. E aí o Brasil viveu momentos difíceis, com inflação, ainda está vivendo. E agora vem os sinais claros de que há uma retomada do desenvolvimento. O Brasil estava numa cadência de queda e agora volta a subir, e isso é muito importante. Há sinais claros ali de fundamentos da economia que indicam isso. Encomendas, a demanda de papel, de papelão, o que significa embalagens, ou seja, há encomendas de produtos, e vários sinais na economia, juros baixos, as pessoas têm que investir. Não está rendendo nada no banco, ele investe, construindo casa, enfim, colocando o dinheiro para agilizar a economia. Isso gera emprego e gera movimentação econômica, que é o que interessa. Não é o que se desejava, mas é um bom indicativo e um bom sinal. Ontem eu conversei com o ministro que me falava isso, de que a expectativa é de que no primeiro trimestre do ano que vem, a situação já estará bem melhor. É esse o recado que Paulo Guedes tem passado internamente aos colegas ministros e ao governo em geral. Contribuiu muito para isso, essa crença de melhoria, com as falas do presidente Jair Bolsonaro, de que é preciso continuar com Paulo Guedes, com a economia e com rigor fiscal, ou seja, não sair gastando por aí. O último discurso dele dizendo que é um insucesso garantido a história de continuar dependente de uma renda extra, como o salário emergencial, né? Isso mostra que o governo não está decidido pelo popularismo bobo de ficar distribuindo dinheiro e fazendo dívidas. Então é sim um bom sinal, é um momento até para comemorar, porque é exatamente desse movimento da economia que dependem os empregos. Augusto. E acusam o Paulo Guedes de não saber o que fazer, né? Apresentam como um ministro perdido, lá na esplanada dos ministérios. O Paulo Guedes está fazendo milagres com essa oposição que aposta no quanto pior, melhor, com deputados supostamente aliados que botam preço em tudo para apoiar o governo, e eles estão fazendo um trabalho decente. O tal crescimento em V, a retomada em V, é isso aí. Louve-se mais uma vez, né, outro tipo de empresário injustiçado, que é o empresário do agronegócio. Eles tiveram um desempenho nesse ano primoroso, né, por ser considerado uma atividade essencial. O agronegócio segurou as pontas aí do Brasil com exportações. Aí, aliás, quando exporta é acusado de fazer subir aqui o preço do arroz, tal. Isso aí é a oposição política brasileira, por isso que tem esses desempenhos eleitorais. O Paulo Guedes deve ficar mesmo, deve poder trabalhar numa paz mínima, né, com um mínimo de tranquilidade, porque ele é um ministro muito preparado
E o Brasil vai começar a sair dessa, sim, claro.